Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo de alquimia astrológica e no vídeo dessa semana nós vamos falar de duas posições muito importantes que estão acontecendo no céu. A primeira é a entrada de Vênus no signo de Gêmeos e a segunda é um aspecto um tanto desafiador entre Sol e Lilith, que é uma conjunção, enquadrando Júpiter. Nós sabemos que Lilith é um ponto no mapa que traz à tona o lado mais denso da personalidade humana. Então vem à tona compulsões, vem à tona neuroses, vem à tona inveja, competição. Então, nesse vídeo, eu quero falar para você que se sente invejado e se incomoda com isso, como também para você que percebe que tem uma inveja aí e não sabe como resolver essa questão. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você entender todas essas questões e melhor aplicá-las aí na sua vida. Se você está chegando agora no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Yara Portes, eu sou diretora aqui do Instituto Dharma, astróloga com especialização em astrologia kármica e esotérica, taróloga e professora de yoga e meditação. Os vídeos aqui do canal têm esse objetivo de trazer uma observação até um tanto filosófica em cima das questões astrológicas, né? Então a gente não tem aqui o objetivo de falar isso vai acontecer, isso não vai acontecer, não é esse o propósito, mas sim trazer para um desenvolvimento interior, aproveitar que essas energias estão em voga em um determinado momento e trazer para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento, ok? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal e ativa aí o sininho para você receber as notificações. Bom, mas vamos começar falando de Vênus, que entra no signo de Gêmeos. Isso aconteceu no dia 22 de junho e ela fica em trânsito por Gêmeos até 17 de julho, quando ela entra então no signo de Câncer. Então, o que significa Vênus? Vênus é um planeta que exalta tanto relacionamentos afetivos como também parcerias, as relações, né, que nós travamos ali em sociedade, como também dinheiro. E Gêmeos é um signo, o primeiro signo de ar, então traz leveza, traz uma troca de conhecimento com o meio muito interessante. O signo de ar tem muito essa questão mental. Então Vênus, quando entra no signo de Gêmeos, ela quer trocar com as pessoas, ela quer buscar esses conhecimentos, né? Então ela quer aprender um pouquinho, ela também quer passar o que ela sabe. E isso dentro dos relacionamentos, sejam afetivos, sejam relacionamentos de parceria, a tônica agora é o diálogo. Então é muito importante essa troca de conhecimentos, não você entrar com uma rigidez, né? A minha forma de pensar é a certa e o outro tem que acatar isso. Não, mas você se abrir para uma nova perspectiva, para um novo posicionamento, tá? Esse é um excelente momento para novos aprendizados. Você pode, inclusive, se interessar por cursos. Se você está dentro de um relacionamento, pode ser o casal buscando um conhecimento em comum, que eles gostam, e estudando um pouco mais sobre isso, para trocar esse tipo de informação também. É um ótimo momento para as DRs ficam mais leves, sabe? Então, discutir algum ponto da relação. Como Gêmeos é um signo mutável, esse período é muito favorável para isso porque gera uma facilidade em colocar novas ideias ou novas propostas dentro das parcerias. Tem uma fluência melhor ali. Né? Existe é como se as pessoas estivessem mais abertas a uma adaptabilidade maior, ok? Vênus em Gêmeos, ela se volta muito para essa questão da negociação. E inclusive Gêmeos rege contratos, rege assinatura, então é muito legal para você elaborar projetos a dois, se envolver um contrato, se envolver uma assinatura, algo por escrito, algo documentado, é muito interessante aqui, tá? Então seja a documentação de um projeto que você vai desenvolver a dois, como também de repente a documentação de uma união, por que não, né? E no âmbito financeiro,
essa posição, essa Vênus, ela também ganha um caráter de maior observação, de maior planejamento. É um ótimo momento para você organizar as suas questões financeiras também, né? Com bastante flexibilidade, sem rigidez, certo? Agora, no lado negativo, tem que tomar muito cuidado com aquela questão da fofoca, né? Porque pode cair muito nesse campo da fofoca, e uma coisa que depõe muito contra o caráter e a moral de uma pessoa é falar de alguém pelas costas, né? Ainda mais com pessoas que você nem tem muita intimidade. Quer dizer, mesmo tendo, já é um pouco complicado. Agora, imagina uma pessoa que você nem tem tanta intimidade assim e você já sai falando mal dos outros, né? Então, isso daí pode ser uma falha de caráter, cuidado. E muito cuidado também com a coisa da malandragem, né? Que seria a sombra de Gêmeos, a fofoca, a malandragem, querer se dar bem em cima do outro, distorcer ali as informações para ter algum tipo de vantagem. Então, muito cuidado, essas sombras a gente não precisa, né? Bom, mas nesse vídeo eu quero dar uma ênfase até maior num aspecto que eu acho muito forte, tá? Que acontece entre o Sol, Lilith e Júpiter. Então, ou seja, o Sol vai fazer uma quadratura com o Júpiter entre os dias 24 de junho até 2 de julho, tendo seu ápice ali, aquele aspecto exato, né, entre o dia 28 e 29 de junho. E a Lilith o Sol faz uma conjunção com Lilith entre os dias 26 de junho e 2 de julho. Percebe que é o mesmo período, né? Entra um pouquinho depois, mas inclusive o ápice dessa conjunção vai acontecer 28 e 29 também. Então nós temos uma formação aí extremamente potente. Ora, o Sol é um luminar dentro da astrologia. Ele rege a consciência, ele rege a autopercepção, ele rege clareza. Então, onde o Sol entra, ele ilumina, né? E Lilith é um aspecto da astrologia, um ponto no mapa astrológico. Aqui eu não quero nem dar aula de Lilith, né? Mas só entender o significado dela. Não é um planeta, né? Obviamente, é um ponto astrológico que representa o ponto mais dolorido da nossa personalidade, aquele ponto mais sombrio, que de tão sombrio a gente não quer nem enxergar que aquilo dali existe, faz de conta que não existe. E quando você faz de conta que não existe, você não consegue ressignificar, porque você só consegue mudar algo em você quando você reconhece que tem, né? E a beleza da Lilith está em você olhar para aquilo, reconhecer que tem e começar um processo de transformação, de transmutação. Porque quando você começa isso de uma forma consciente e consegue ressignificar essa Lilith, o seu empoderamento interno acontece, tá? Então você sai daquele lugar de refém dessa Lilith e você já sobe ali um degrau e já se empoderou dentro daquela regência. Então isso significa que quando o Sol faz uma conjunção com Lilith, ele ilumina esse aspecto mais negro, esse aspecto mais denso da nossa personalidade. É como se ele colocasse um holofote em cima dessa Lilith e ela precisa se revelar, tá? Isso acaba ficando muito mais forte porque Júpiter vai enquadrar essa conjunção entre Sol e Lilith também. E Júpiter é o maior planeta do sistema solar, é um planeta de regência de fogo também, né? Ele rege Sagitário, Sagitário é um signo de fogo, né? Inclusive rege verdade, rege iluminação. Então o Júpiter ele também está traçando uma quadratura com essa conjunção extremamente desafiadora. E faz sentido o desafio, porque nós olharmos para esse aspecto mais doloroso da nossa personalidade não é fácil. Requer coragem, né? Só que com dois planetas de fogo, né, o Sol e Júpiter, em cima dessa Lilith, não tem como não enxergar esses bloqueios, né? Essas compulsões ou essas taras que a Lilith representa. Isso vai ficar muito visível para você, tá? Inclusive, pode ficar visível para os outros também. Então é importante saber lidar com isso. Você pode falar, Yara, mas isso é ruim. Não é ruim. Por quê? A partir do momento que você entende que você está nessa vida para evoluir,
né, para crescer como ser humano, enxergar uma deficiência sua é fantástico. É uma excelente oportunidade para você ressignificar isso. Então, nesse período, observa o que vem à tona e não finja que não está vendo. Tá? Traz isso para a sua observação, traz isso para o seu autoconhecimento e domina esse aspecto que vai aparecer. Eu vou trazer aqui para nossa observação de Lilith a questão da inveja. E por que eu vou trazer a inveja? Primeiro, é um dos pontos em que Lilith toca, né? Além das compulsões, das neuroses, das psicoses, ela também fala da questão da inveja, porque gera uma certa competição, né? E a inveja, dentro das sombras dos signos, ela está muito relacionada à energia de Leão. E como o Sol rege Leão, então eu pensei aqui essa dificuldade de Lilith, né? Essa deturpação, para a gente observar aqui em função disso. E aqui eu não estou falando para os leoninos, não. Estou falando para todas as pessoas. Todo mundo tem leão no mapa, todo mundo tem um sol ali no mapa, ok? A primeira coisa que nós precisamos entender sobre a inveja é que é um sentimento natural do desenvolvimento humano, ok? Então, não enxergar como uma coisa horrenda, né? Como uma coisa que eu não quero nem olhar porque dói muito. Assumir que tem é fundamental. É claro que tem muitas pessoas que, por estarem muito bem na sua própria pele, por estar muito vinculada ao seu propósito, elas não perdem tempo olhando para o lado, elas estão muito bem na sua própria pele, tá? Então, essas pessoas realmente já transcenderam essa questão da inveja e para elas não se comparam. E ok, legal, mas nem todo mundo está nesse patamar. Tá? Então, entender que dentro do processo evolutivo humano é natural que esse sentimento se manifeste, ok? E não é legal você fingir que não está vendo. Traga isso para a sua vivência, traga isso para que você consiga ressignificar. Existem dois tipos de inveja, né? Uma que é mais comum e uma outra que é mais patológica. E para você entender essa dualidade, é importante você saber que admiração e inveja é como se fossem polaridades opostas de uma mesma energia, ok? Então, uma admiração, quando é que você admira alguém? Quando você olha para aquela pessoa e ela tem talentos, ela tem um carisma, ou ela tem alguma coisa que você admira aquela conquista, que você admira aquele talento, ela é ou tem alguma coisa que é admirável. Só que essa admiração não traz para você um sentimento de estar inferior a ela, no sentido dela ter que perder aquilo para você conquistar. Não. Na admiração, você admira como um ícone e você emprega toda a sua inteligência e o seu esforço para adquirir as mesmas capacidades e você pode até suplantar. Só que na admiração você não quer o mal daquela pessoa, você não quer que ela brilhe menos, você não quer apagar aquela pessoa, né? Então o processo de admiração é muito positivo porque faz com que você supere, que você saia da sua zona de conforto para alcançar aquele nível que você tanto admira naquela pessoa. A inveja surge quando você observa esse mesmo carisma, essa mesma, seja sabedoria, seja lá o que a pessoa tem de interessante, você admira aquilo, só que num sentido de, para eu ter aquilo, aquela pessoa tem que se rebaixar. Né? Então eu tenho que rebaixar aquela pessoa para a gente ficar no mesmo nível ou de preferência subjugar aquele brilho que eu vejo ali tão interessante. Então muito cuidado, porque a inveja que não é tão perniciosa, ok, você sente um mal-estar quando a pessoa está brilhando, mas você não faz nada para que ela perca esse lugar, você respeita isso, né? Você entende que talvez você não tenha alcançado aquele talento, pode ser muito desconfortável para você, mas você não faz nada para prejudicá-la. Né? Então isso, ok, é uma inveja, vamos colocar assim, controlada e que fica mais fácil para você transformar
essa inveja em admiração, porque você tem ética, você tem uma certa moralidade, né? Agora, a inveja perniciosa, a inveja negativa e que pode ser patológica é quando você não suporta ver o brilho da outra pessoa. Você quer ocupar o lugar dela de qualquer jeito, só que você não consegue chegar lá pelos seus próprios talentos. Então você tem que abaixar a pessoa, rebaixar, para então estar na mesma linha dela, ou de preferência subjugá-la para que você apareça. E aí, gente, isso daí é bem complicado, porque aí vem a fofoca, sabe? Vem aquele comentário malicioso de uma pessoa falar mal da outra pelas costas, com o único objetivo de contaminar a opinião de alguém com relação àquela pessoa, de tirar o seu valor, né? De subjugá-la. E começa a querer tirar as oportunidades daquela pessoa que é alvo da inveja, começa a tirar o tapete embaixo dos pés dela. E, gente, olha, isso pode acontecer em qualquer lugar, seja no seu ambiente de trabalho, seja nos seus relacionamentos mais próximos, seja na sua família, seja onde for. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Então, muito cuidado, porque aí já é uma inveja que não tem como nem ter a convivência mais. Tem que ter um afastamento. Então, muito cuidado para não confundir admiração com inveja, tá? A admiração, o brilho, o sucesso, o reconhecimento daquela pessoa que é alvo de admiração não te incomoda, pelo contrário, você fica feliz com o sucesso dela, você fica feliz com as conquistas dela. Já a inveja, quando aquela pessoa brilha, te dá um desconforto, te dá uma coisa que não é legal. Já quando você vê ela em dificuldade, quando você vê a fraqueza dela, isso te dá um sentimento de felicidade, de prazer. Isso sim é inveja, ok? E querer estar no lugar do outro sem alcançar as virtudes que colocaram essa pessoa lá em cima, não vai chegar a lugar nenhum. Porque imagina, tem uma pessoa aqui e o invejoso tá aqui, né? Para ele conseguir chegar aqui, ele não tem talento para isso, então ele tem que subjugar essa daqui para ficar no mesmo nível. Aí eu te pergunto, ele cresceu nesse processo? Ele vai conseguir se manter no destaque, né, que aquela pessoa tinha conseguido aqui em cima? Assim, não, né? Porque não conseguiu alcançar aquelas virtudes que tanto são admiráveis naquela pessoa, tá? Então, não tem valor nenhum, não tem crescimento, não tem ascensão, certo? E entenda, gente, que tem muitas pessoas que falam isso no atendimento, né? Yara, mas eu sou alvo de inveja, minha vida não vai pra frente porque eu sou alvo dessa inveja, tem muita gente me invejando. Entenda uma coisa, a frequência desse sentimento é uma frequência muito baixa, tá? Se você vibra, se você tem uma frequência mais elevada, a inveja do outro não vai nem fazer cócega em você, tá? Isso daí não vai atrapalhar o seu desenvolvimento, porque existe uma diferença de padrão vibratório muito grande. Quando é que você vai se deixar ser afetado pela inveja? Quando você se preocupa com isso. Quando você usa a sua inteligência, o seu aparato mental, a sua energia mental para se conectar com isso. É claro que você pode e deve, se você conseguir, se afastar dessa pessoa, ou pelo menos, se ela faz parte ali do seu círculo íntimo, se você trabalha com ela, desenvolve um projeto junto com ela, ou se ela está dentro da sua família, é parar de contar as coisas que você está vendo que estão funcionando na sua vida para essa pessoa. É uma forma de você se resguardar mais e sempre manter a sua vibração altíssima, super elevada, tá? Ai, como é que eu faço para manter a minha vibração sempre alta? Eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo, o primeiro link, um lançamento aqui do Instituto Dharma que a gente está fazendo nesse mês, que é justamente um curso de autodomínio, tá? Para você manter a sua frequência sempre muito elevada. Eu vou deixar aqui no link da descrição, se você se interessar, clica aqui. Agora eu quero falar tanto para você que está na pele do invejado, como também para você que está na pele do invejoso. Então, vamos por etapas. Vamos começar aqui pelo invejoso. Se você identificou que tem esse traço dentro de você,
Não precisa falar para ninguém, mas é importante você reconhecer para você mesmo e entender que isso não faz de você uma pessoa melhor ou pior. Principalmente se você reconhece que tem e se coloca e tem uma abertura interna para trabalhar isso de uma forma consciente e positiva. Isso vai ser com certeza muito louvável na sua personalidade, ok? Reconhecer que tem essa dificuldade. Então vamos lá. É muito importante você não se comparar com ninguém. Você observar as pessoas que brilham, observar as pessoas que você admira com esse aspecto positivo de se elevar, né? No mesmo nível que ela, ou até mesmo transcender, mas nunca torcendo para que ela perca aquele brilho, né? De uma forma consciente. Como é que você faz isso? Valorizando as coisas que você tem. Muitas vezes o invejoso, ele traz um traço de ingratidão. Ele não sabe reconhecer as benesses que a vida deu a ele. E também todas as pessoas tem qualidades diferentes, né? Então eu posso ter uma qualidade, você tem outra, o fulano tem outra, o Beltrano tem uma terceira. Então, ou seja, são qualidades diferentes e nem todo mundo tem que ter as mesmas qualidades em padrão igual. E é justamente isso que traz a beleza da vida. Então, quando o invejoso olha para si e percebe outras riquezas, às vezes ele não tem aquela que a pessoa tem, mas ele olha para a sua própria vida, ele olha para a sua própria personalidade e vê quanta coisa, quanta riqueza ele tem ali também e começa a agradecer por isso. Gente, a gratidão pelo que se tem quebra o sentimento de inveja. Então, se você sofre com a inveja, no sentido de invejar, de se sentir inferior a um talento que o outro tem e você não, olha para você, busca o autoconhecimento. Todo mundo traz talentos. Qual é o seu? Tá? Esse ponto é muito importante para você conseguir transcender e transformar a sua inveja em admiração. Agora eu quero falar para você que se sente alvo de inveja. Entenda que uma pessoa só desperta essa admiração ou a inveja na outra pessoa se ela estiver fazendo alguma diferença, né? Se ela tiver um carisma, um talento ou um feito que ela conquistou que é muito importante. E muitas vezes isso incomoda. Por quê? Quando ninguém se destaca dessa forma, isso significa que os outros podem ficar numa situação mediana. Agora, quando alguém desponta e alguém consegue um feito muito interessante e admirável, isso, ao mesmo tempo, em determinadas pessoas, pode gerar essa questão de admiração. Opa, se ela conseguiu, eu consigo também, né? Ou então, uma inveja mesmo. Eu não consigo e eu quero rebaixá-la. Tá? Então, o que vai determinar se você vai lidar bem com o invejoso ou não é se você vai se conectar com isso, se você vai se preocupar com isso. Se você está se destacando, é porque você tem um propósito muito firme ali na frente. Então, foca no seu propósito e eleva a sua frequência vibratória de forma a dar uma blindada na sua energia para que você alce voo cada vez mais alto, para que você brilhe cada vez mais. Tá? E não se preocupe com a inveja dos outros. Por quê? Se você está focado, se você está com a sua frequência vibratória em dia elevada, não tem nada que vai te parar, não. A pessoa pode invejar, pode fazer trabalho, pode fazer voodoo, pode fazer o que for, que não vai te atingir. Essas frequências, né, elas são muito baixas. E se você está vibrando aqui, a pessoa está manipulando energias aqui embaixo, não vai alcançar você. Só alcança se você estiver vibrando numa frequência baixa também. Ok? E isso daí, se a inveja do outro tá te prejudicando, é porque a sua frequência tá baixa. Então dá um jeito aí de elevar, ok? A gente não pode querer mudar o outro. Nós podemos mudar a nós mesmos, mas nunca o outro. Então foca no seu propósito, abre as suas asas e voa em direção ao seu objetivo, sem se preocupar com esse tipo de energia. Tem um conto que eu gosto muito, uma historinha, não sei se vocês conhecem, a historinha da águia e do corvo.
A águia, nós sabemos que é um animal que tem umas asas gigantescas, né? E que voa numa altitude impressionante, onde o ar é muito rarefeito. E tem um olho de lince, tem um olho que enxerga a longa distância, que representa a sabedoria. E o corvo é uma ave ali já de porte mediano. O corvo está muito associado a questões negativas da personalidade também. E conta essa historinha que o corvo queria voar tão alto como a águia. Só que ele não tem asas tão potentes como de uma águia para conseguir grandes altitudes. E ele queria diminuir o voo da águia. Então o que ele fazia? Para ele conseguir se elevar, ele montava na águia e ficava aqui, ó, nas costas da águia, né? E quando a águia levantava voo, ele decolava também. Só que ele era um peso morto, ele dificultava ali também o voo da águia, né? Em função do seu próprio peso. Mas o que a águia fazia? Voava cada vez mais alto, abria cada vez mais as suas asas e voava, 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 até alcançar uma altitude gigantesca, né? Muito alta, onde o ar estava muito rarefeito. Ela consegue respirar nesse ar rarefeito, o corvo não. Então, o que acontece? Quando chegava numa determinada altitude, ela não fazia nada para tirar o corvo das costas. O corvo caía por si mesmo, porque ele não conseguia respirar ali em cima. Então, isso fica um legado para você. Não se preocupe com a inveja do outro. Se as pessoas estão falando mal de você, se as pessoas estão tentando puxar o seu tapete, mostre cada vez o seu melhor. Você pode fazer por você, você não pode querer mudar o outro, né? O erro do outro é karma do outro. Você tem que responder pelo que você faz. Então, abra suas asas, mostra todo o talento que você traz, brilhe cada vez mais. Essa é a melhor forma de você deixar os corvos para trás e você brilhar cada vez mais. E não cabe aqui aquele sentimento de competição. O sentimento de competição está no invejoso. O invejado, né, se tem uma consciência mais ampla, ele não vai querer competir com ninguém, porque ele entende que cada pessoa tem a sua virtude, tem o seu talento, tem o seu carisma, que pode ser empregado em áreas diferentes, não precisa ser a mesma, mas que cada pessoa tem o seu valor. Então, quando você chega nessa consciência de águia, você não compete com ninguém, né? Você aprende com o outro, não tem esse sentimento de competição. Essa é a grande diferença. Tá? Então, é aquela coisa da admiração positiva. Você não está competindo com quem você está admirando. Você está tendo como exemplo uma atitude dela e buscando o seu próprio desenvolvimento em cima daquilo. Você não compete porque você não quer sobrepuxar ela, você não quer diminuir a sua valia, ok? Mas sim se igualar e que todos possam caminhar juntos. Se esse vídeo fez sentido para você, dá um like aqui, compartilha com as pessoas que você sente que precisam também desse conteúdo. Se você quer entender a melhor forma de elevar a sua frequência vibracional, também clica no link aqui, no primeiro link da descrição desse vídeo, que você já vai ser direcionado para a nossa página de lançamento do Instituto Dharma. Eu resolvi criar esse mini curso justamente porque as pessoas ficam muito perdidas nesse campo do desenvolvimento interior, né? Então resolvi criar isso daí. Espero que você goste. Vou ficando por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo na semana que vem. Um forte abraço para você e eu espero que você voe cada vez mais alto. Namastê!